Em estúdio, neste Jornal da Uma, está Paulo Portas, comentador da TVI. Muito boa tarde. Obrigada por ter vindo. A Catalunha declarou a independência. Quais são as consequências? Bem, do ponto de vista jurídico, são praticamente nulas, porque, do ponto de vista do direito, a independência demorou 4 horas, tantas quantas foram necessárias para o Estado espanhol publicar as decisões ao abrigo do artigo 155 da Constituição. E isso até lembra o que já sucedeu nos anos 30 do século passado, em que também houve uma independência muito precária da Catalunha. Mas se isto é a questão jurídica, ou seja, nenhum país ou organização internacional relevante, por várias razões, vão reconhecer esta independência, também me parece evidente que politicamente, não do ponto de vista jurídico, a situação não pode ser pior. Porque, evidentemente, a Catalunha está partida em 2 metades. Nas sondagens que foram publicadas hoje, eu chamo a atenção que 55% dos catalães se declaram contra a aplicação do artigo 155, em que, no fundo, o Estado espanhol assume as competências do autogoverno da Catalunha. E, depois de tudo o que se passou, e mesmo da saída das empresas da Catalunha, as pessoas perguntadas se votariam a favor da independência da Catalunha, sabendo que sairiam da União Europeia, 43% respondem que sim. E, portanto, a Espanha decidiu gerir este problema com a lei do seu lado, indiscutivelmente, mas recorrendo aos juízes e aos polícias. E isso causou um dano de imagem e de reputação, como é evidente. Mas este problema é político. Há 2 a 3 milhões de catalães que não se sentem espanhóis. E isto não se resolve, como há de imaginar, mandando toda a gente para a prisão. Porque já não se sentem espanhóis e querem separar-se de Espanha. Mas há outra metade da Catalunha, curiosamente, a metade mais pobre, muitas vezes composta de pessoas que são imigrantes dentro da própria Espanha, de regiões mais pobres, e que fazem na Catalunha os trabalhos que os catalães já não querem fazer e que defendem a ideia de Espanha. Ora, quando há 2 metades desta dimensão, é evidente que o problema se chegou a uma declaração de independência e a uma declaração de ocupação do poder por parte de Madrid, a situação é extrema. Eu dou-lhe apenas uma hipótese. No dia 21 de dezembro há eleições. Imagine que o resultado das eleições é basicamente o mesmo que existe hoje. Ou seja, uma quase maioria, ou até uma maioria por muito pouco, dos separatistas. Em que situação é que fica a monarquia? Em que situação é que fica Madrid? Ou então haverá uma vitória dos partidos constitucionalistas por uma pequena margem. Aliás, os independentistas têm que resolver um dilema que ainda não resolveram. Estas eleições são convocadas por Rajoy. Eles aceitam disputá-las e assim legitimam a aplicação do artigo 155 ou decidem não as disputar e ficam fora das instituições. Eu acho que tenderão a disputá-las como um ato de resistência. Mas, neste momento, a situação é extrema e vai ser necessária muita perícia política para, depois dessas eleições, procurar recompor a relação de Espanha com as suas comunidades. Espanha corre o risco de se desagregar com esta situação que se vive na Catalunha? Uma coisa, eu costumo sempre salientar uma coisa a que as pessoas às vezes não dão o devido valor. Portugal é um Estado-nação desde que nasceu. Nós, do extremo norte até ao extremo sul, somos, incluindo as ilhas, basicamente a mesma nação, com a mesma tradição, com a mesma tolerância, o mesmo sentido linguístico, a mesma origem cultural. Portugal é um Estado-nação. Isso tem um valor enorme de estabilidade. A Espanha é um Estado, mas não é uma nação. Quando muito, é uma nação de nações. Em Espanha há tudo. Há nações históricas sem Estado, como Catalunha e País Basco. E se a Catalunha partir, obviamente a seguir partirá o País Basco. Há foros, como Navarra. Há territórios com um sentimento regionalista muito forte, embora leal à Espanha, a Galiza. Há arquipélagos como nós e até há cidades em África, que já não é uma coisa propriamente europeia no século XXI, que é Ceuta e Melilla. E, portanto, a Espanha é complexa. Eu acho que Madrid nunca poderá permitir a desagregação, porque a desagregação causa uma tal instabilidade na Península Ibérica e tem um efeito dominó num país que é, repito, um Estado e uma potência em termos internacionais. Nós temos que reconhecer isso, todos os dias o vemos. A Espanha é uma potência vista de fora,
mas é mais sensível do que cristal vista de dentro. E, portanto, eu acho que Madrid nunca poderá deixar. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza. Está a chegar ao limite o modelo de convivência entre comunidades, regiões, nações sem Estado, cidades e foros, que foi adotado em 1978. Vão ter que refundar, provavelmente, num sentido confederal, a forma de viverem juntos e em comum. Daí a enorme preocupação do rei, não é? E da Casa Real, precisamente por esse mosaico de Repare uma coisa, a Espanha também era. A Espanha dividiu-se em duas metades também em relação à monarquia e à república. E ultrapassou isso porque o rei pai, o rei Juan Carlos, teve um extraordinário talento. Não se esqueça que os espanhóis têm uma certa inclinação para posições políticas violentas. Os espanhóis tiveram uma guerra civil no século XX com mais de 1 milhão de mortos às costas. E, portanto, a transição espanhola foi um milagre de perícia política. Trazer a direita e a esquerda para dentro da democracia, restaurar a monarquia de uma forma constitucional e democrática aceita por todos. É evidente que a função da monarquia em Espanha é a unidade do território, que é difícil de construir, como é evidente. Há pouco ouvimos Catarina Martins e Jerónimo de Sousa a reagirem ao apoio, claro, do governo português à Constituição espanhola e ao governo espanhol. Esse apoio de Portugal é o correto? É assim que deve ser feito? Foi feito logo na sexta-feira? Eu devo dizer, quer dizer, os Estados relacionam-se com Estados. E, portanto, Portugal relaciona-se com Espanha. Primeiro ponto que é preciso clarificar. Segundo ponto que é importante nós termos a noção. Se a Espanha se desagregar, nós sabemos onde é que isso começa e não sabemos onde é que isso acaba. Os portugueses, a meu ver, foram muito lúcidos quando recusaram uma regionalização política que não fazia sentido e que introduzia um fator de divisão que pode custar muito caro, como agora estamos a ver, em países onde há até razões para um sistema territorial mais complexo. E depois, por outro lado, há uma outra coisa que eu gostava de ter. As pessoas têm que ter a noção de que isto que está a suceder em Espanha já vai custar ao crescimento económico em Espanha, entre os cálculos, neste momento, estão entre 0,3 e 0,5. A nossa economia está muito integrada com Espanha. Quanto menos vendermos para a Espanha, pior para nós, desse ponto de vista. Nós exportamos cerca de 25% dos nossos produtos para a Espanha. A desaceleração da confiança em Espanha tem um efeito na Península em termos económicos que não é bom. E, portanto, por um conjunto de razões políticas, históricas, eu recomendaria prudência e chamaria a atenção que quando a Constituição fala em autodeterminação dos povos, se está a referir a uma coisa que as Nações Unidas definem bem, que são situações de colonização por parte de potências imperiais. Nem na versão mais extrema do nacionalismo catalão se pode dizer que a Espanha é uma potência colonial sobre a Catalunha. A Catalunha faz parte de Espanha como uma das suas regiões mais ricas. Outra coisa é que tenha a ambição de querer ser independente. Esta reação de Portugal vai ao encontro também da reação de praticamente de todos os países da União Europeia. Aliás, esta grande manifestação de hoje via-se muitas bandeiras de Espanha e bandeiras da União Europeia. Ou seja, os países fazem um pouco isso que Portugal faz, especialmente a Europa, não é? Mas estamos a falar de decisões do povo, não é? Porque houve um referendo. Há um risco nisto que é as opiniões públicas não perceberem uma certa rigidez quanto ao problema de um determinado território, que é, para muitos, uma nação sem Estado pretender votar e saber se quer ser independente ou parte de Espanha. Mas, na verdade, repare uma coisa, a Europa já tem problemas suficientes com que se cozer, para dizer de uma forma assim natural. Quer dizer, nós já temos o problema do Brexit, o problema das relações com a Rússia, o problema do terrorismo, o problema das migrações, o problema das dívidas soberanas, o problema da Turquia. Se agora se abre a caixa de Pandora das nações sem Estado, isso não termina mais, porque a seguir à Catalunha vem o País Basco. Depois, ao mesmo tempo, a Lombardia e o Véneto, em Itália. Depois, a Flandres ou os Valões, conforme os tempos e as vontades, na Bélgica. A Escócia é um problema que não se resolveu, senão, por um tempo, com o referendo que sucedeu. E, aliás, curiosamente, e este ponto eu gostava de lhe chamar a atenção, é que enquanto os catalães não trataram bem do argumento europeu, e a Espanha isso fez muito bem, ou seja, clarificou em Bruxelas que quem sai de um país membro sai da União Europeia e, portanto, para lá voltar tem que ter a aprovação de todos, incluindo do país de que fez a secessão, o que condenaria a Catalunha a ficar fora.
a região mais rica de Espanha, a mais europeia de todas. Ao contrário, os escoceses o que dizem é: nós tivemos um referendo, aceitámos o resultado, perdemos, ficamos no Reino Unido, mas agora os ingleses decidiram sair da Europa e nós queremos ficar. É uma coisa diferente. Bom, mas portanto a caixa de Pandora não teria fim. Desse ponto de vista, portanto, é normal repare, mesmo os países que não têm nações sem Estado, têm regiões mais ricas e mais pobres. E não se esqueça que o principal argumento da Catalunha para querer separar-se, para além do argumento histórico, é: nós somos ricos e prósperos e estamos cansados de pagar as regiões mais pobres e menos desenvolvidas de Espanha. Este problema existe em todos os países da Europa, regiões mais ricas. E como é que se faz solidariedade entre as regiões e os territórios? Entre os que são mais desenvolvidos e os que são menos desenvolvidos? Como é que se aproxima, em vez de se afastar? Eu, pessoalmente, devo dizer-lhe apenas eu acho que os problemas políticos gerem-se politicamente. Se houvesse... Repare uma coisa, quando houve um referendo na Escócia, o Reino Unido foi à luta e ganhou. Quando houve um referendo no Quebec, o Canadá foi à luta e ganhou. Eu acho que precisamente por causa do argumento económico e por causa da fuga das empresas, que são as geradoras de emprego, a Espanha ganharia neste momento por pouca margem, mas ganharia. Mas isso é a maneira democrática de resolver o problema. Vamos ver se no dia 21 de dezembro... Teria de mudar a Constituição, não é? Pois, porque a Constituição espanhola tem um artigo pouco conhecido, e é bom que as pessoas tenham a noção disto, que diz que para haver um referendo para uma região se separar, não votam apenas as pessoas desse território. Votam todos os espanhóis. Ora, como é evidente, se votarem todos os espanhóis, jamais a Catalunha se separará, jamais o País Basco se separará. Isso mostra como os homens de Estado espanhóis, quando houve a transição para a democracia, tinham consciência desta vulnerabilidade. Aguentou 40 anos, mas o problema está aí. Até às eleições, para terminar, temos ouvido ao longo dos últimos dias essas ameaças de que Puigdemont pode ser preso, que pode haver mais uma vez violência nas ruas, etc. O que é que acha que vai acontecer nos próximos dias? Bem, a primeira coisa que aconteceu foi logo ontem, porque Carles Puigdemont já não era presidente da Generalitat, do Governo da Catalunha, e fez um discurso como presidente do Governo da Catalunha na televisão, na televisão autonómica. Uma das coisas em que provavelmente os espanhóis hoje em dia estão a meditar é se, ao longo destes anos todos, o Estado espanhol desapareceu em matéria educativa, cultural e informativa das regiões autónomas. E está a pagar o preço por isso. E, portanto, ele ontem fez um discurso em catalão, na televisão pública catalã, anunciado como Presidente da Catalunha, que já não era. Isto dá-lhe uma pequena noção de como vai haver muita desobediência do ponto de vista da aplicação do artigo 155. Apesar de Rajoy, e é preciso ser justo ao reconhecê-lo, ter tentado, por acordo com o Partido Socialista, a versão mais moderada do artigo 155. Agora, como há de imaginar, o problema, aquilo que os nacionalistas sabem fazer de melhor, aqueles que são irredentistas, é fazer-se de vítimas. Quanto mais prisões, quanto mais acusações, quanto mais delitos de opinião, no século XXI, em democracias abertas, menos a sociedade perceberá isso. Dr. Paulo Portas, obrigada por ter estado aqui no Jornal da Boa tarde. O Reino Unido está a convidar cidadãos da União Europeia que não tenham recursos a deixarem o país. Segundo o jornal The Observer, o convite do Ministério do Interior está a ser feito por carta para que as pessoas evitem cair na indigência. O jornal divulgou a carta recebida por um cidadão romeno, na qual o governo recomenda que considere a possibilidade de se mudar para outro país da União Europeia. O cidadão em causa tinha solicitado habitação de emergência para poder beneficiar de liberdade condicional, um pedido que lhe foi recusado. As detenções e as expulsões de cidadãos da União Europeia, do Reino Unido, aumentaram. Só no último ano foram deportadas mais de 5.000 pessoas.